verdade que eu tenho esperado e que eu tenho assegurado a minha vida. E por falar nisso, nós vamos agora entrar na nossa temática, que seria sintetizada na seguinte frase: uma vez salvo por Cristo Jesus, uma vez que Cristo Jesus paga nossos pecados na cruz do Calvário, nós podemos ter a certeza de que seremos salvos para sempre, que não perderemos a nossa salvação. Talvez esse tema seja novo para você, talvez seja um tema um tanto quanto polêmico, mas fique conosco para ouvir o que a palavra de Deus quer dizer. Não queremos dizer o que nós achamos, nossos pensamentos, mas o que a Bíblia quer dizer. E de antemão, já queria começar no irmão Rafael, para explicar basicamente esse conceito. O que a Bíblia quer dizer quando ela diz que uma vez que nós estamos salvos por Cristo Jesus, nada pode nos separar desse amor. Nada poderá. Aquele que é poderoso para começar a boa obra, ele é poderoso para também terminar essa boa obra que ele começou em nós. Uma definição básica. Sinta-se à vontade para estar conosco aqui nessa conversa. Certo, um bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e sobre todos os nossos queridos irmãos que nos escutam, ou você que está em casa aí nos seus afazeres, fique à vontade, nos escuta aqui com atenção, você é bem-vindo para estar nos ouvindo. Então, basicamente, Samuel, como a gente vê aí, você fala da perseverança dos santos, a garantia da salvação, né? Aquele que começou a obra é fiel para terminá-la, mas que obra é essa? No que consiste essa obra? Na verdade, essa obra se resume à consumação daquilo que se iniciou desde que Deus elegeu alguém e de que ele santifica alguém. Então a questão é essa, é permanecer santo. E muitas vezes as pessoas podem ter um conceito muito, eu não digo puritano, mas puritanista do que é ser santo, né? De repente na cabeça das pessoas num conceito de um crente ser santo, de uma pessoa ser santa, tá vestido de uma burca, tá numa fazer uma asepsia de tudo aquilo que cerca nela no mundo, não poder aproveitar nada, de não cometer erros, inclusive, e isso é uma concepção totalmente errada. Na verdade, santidade tem um significado de separação, né? Separados de quê e separados para quê? No caso do Antigo Testamento, principalmente quando a gente vê ali Deus reafirmando que o seu povo é santo no Pentateuco, o Gênesis até o Deuteronômio, ou falando até em Josué, Juízes e por aí vai, ele fala em santidade no sentido de separação. Se alguém é santo na pessoa de Jesus Cristo, antes é porque Deus o separou para algo que para que ele fosse salvo. E santidade também tem um significado de perfeição moral. Aí que você pode se desiludir sempre com a pessoa, porque já fomos separados por Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas ainda não somos perfeitos moralmente. Por isso causa aquele impacto de dizer que fulano ou ciclano, por ser crente em Jesus Cristo, é santo, sendo que a gente observa imperfeições morais ainda nele. Mas estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. E eu posso adiantar aqui rapidamente de como isso é garantido, de que como pode se perseverar nesse processo de santificação. A gente pode ver que o homem caído, que ora ele é salvo por crer em Jesus Cristo, é porque na verdade o Espírito Santo, que é uma das pessoas, né, da Trindade, Pai, Filho e Espírito, ele une aquela pessoa a o Jesus Cristo, Deus homem. Entendeu? Então, por isso que foi necessário que Jesus, mesmo sem pecado, ele foi concebido num corpo humano que, ora, ainda naquele momento da encarnação dele, era corruptível, não na questão de pecar, de falar, de pensar ou de praticar pecado, mas ele foi encarnado numa estrutura humana semelhante à nossa, que isso sofreria uma consequência daquilo que foi
desaperfeiçoado pelo pecado, que é o corpo humano, sujeito o quê? À morte. Então, por isso que diz muito texto da Bíblia que fomos batizados com ele em sua morte, e ele morreu nossa morte para que vivêssemos nossa vida, porque Cristo, a qual o Espírito Santo nos uniu a ele, no momento que cremos nele, quando, a partir do momento que ele morreu nessa estrutura comprometida daquele corpo frágil e corruptível no sentido de sofrer dor e sofrer morte, ele garantiu que um dia nós, crentes, ao morrer, ressuscitaríamos não segundo um corpo baseado na fraqueza, na imperfeição da queda do pecado, mas no corpo incorruptível por causa de sua santidade. Aí só para encerrar a gente pode pensar, mas e se alguém porventura comete certas imperfeições, ou certos pecados, ele deixa de estar dentro desse processo de ser santificado dia após dia até chegar o grande dia em que Cristo voltará? Eu digo para você que não, porque nós ainda temos esse corpo que foi fruto do pecado, fomos concebidos de pecado, Davi falou isso, mas porém estamos unidos a um Cristo Santo, e por essa união está garantido que não por nossa vontade, mas pelo poder dele, permaneceremos santos até o fim, aqueles que creram nele. E como? Através da palavra da verdade, né? Santifica-os, Jesus orou ao Pai, santifica-os na verdade, pois tua palavra é a verdade, né? E quando diz lá em Hebreus, no capítulo 12, naquela epístola, quando fala que sem a santidade sem a qual verá o Senhor, aquilo já fala, muita gente pensa, isso é um mérito meu, então eu tenho que ser santo por mim. Não, você lê no começo, ele diz que Cristo morreu pela alegria que lhe estava proposta. A alegria que estava proposta era morrer por pessoas que a morte dele não seria em vão, que seriam feitos santos e que viveriam eternamente com ele. Então isso é ser santo. Amém. Que lindo, Rafa. Muito interessante essa questão da gente relacionar sempre a questão da perseverança, de permanecer com o sacrifício de Cristo. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, a gente tem na Escritura isso, né? Sempre tá ligado, não por mérito nosso, mas eu sempre enfatizo que é um ato de graça de Deus. E eu queria agora que o irmão Bruno, ele começasse a entrar no assunto e refletir conosco. Por que, Bruno, nós podemos ter a certeza da salvação? Baseada em que está essa certeza? Em nós mesmos, em nossas forças. Por que nós podemos ter essa certeza, né? Bom dia, queridos ouvintes. Acho que esse tema ele é muito relevante, né? Até porque a gente, quando pensa em salvação, a gente tem em mente que o ser humano ele tem algum mérito nele próprio, né? Que ele pode conseguir alguma coisa. A gente vê em todas as religiões, né? Alguém fazendo alguma coisa para alcançar uma salvação, seja salvação em algum tipo de religião. Mas no caso estamos falando sobre o cristianismo, né? E quem está no centro do cristianismo é Cristo. Então a gente fica pensando, será que a gente pode perder a salvação diante de tudo que a gente vê no mundo de hoje? Não. Por quê? Porque quem salvou não foi homem, foi Cristo. E a cruz representa justamente esse sacrifício perfeito. Cristo veio ao mundo como sendo Deus. Ele, como sendo Deus, ele veio ao mundo e se fez corpo, se fez carne, ser humano, assim como Rafael falou. Então, quando a gente olha para a Bíblia e vê que aqui no versículo 27, 28 do texto que Samuel leu, no capítulo 10, vai dizer: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Quem dá a vida eterna? Cristo. Então, se Cristo diz que ele dá a vida eterna, quem pode ser eu para dizer que eu não vou ter essa vida eterna juntamente com ele? Então, quando a gente pensa que salvação é por meio de Cristo, então na cruz ele disse: não, eu vou morrer por aqueles que vão crer em mim. E não serão todos que vão crer em Jesus, até porque existe céu e inferno. Então, os que não creem em Jesus vão para onde? Inferno. Inferno. Então, a certeza da salvação da gente está no sacrifício de Cristo naquela cruz. E é o sangue dele que liberta de todo o pecado. Que linda essa notícia, meu querido ouvinte. Há uma relação íntima entre a salvação em Cristo Jesus. Por isso que Paulo é tão enfático em dizer que aquele que começou a obra, ele vai terminar, ele vai concluir ela. Se Cristo derramou sangue puro, se ele veio a esse mundo para resgatar pecadores, a esses pecadores a quem ele resgatou estarão com ele no céu de glória.
E ninguém pode arrebatar. Ele é muito incisivo em dizer que ninguém, não é algumas coisas, mas ninguém pode arrebatar das mãos do pastor. Irmão Rafael, com frequência, pessoas entram numa igreja, vestem uma roupa de religiosidade, colocam muitas máscaras, falam como crente, se vestem como crente, passam anos na igreja e de repente elas saem. Elas abandonam aquele vínculo, aquela religiosidade. Eu posso dizer, nós podemos dizer que aquela pessoa foi salva, mas ela perdeu a salvação, ou ela nunca foi salva. Como é que a Bíblia fala desse pessoal que entra no meio das pessoas, no meio da igreja, parece crente, fala como crente, tudo isso, mas depois sai, não quer mais saber disso, não quer mais saber, vira muitas vezes cético, ateu. O que acontece com isso? Muita gente fala, perdeu a salvação, ou como é que funciona isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Bem, Samuel, é um tema que parece ser simples, mas na verdade é bem complexo, né? Porque se de repente alguém se afasta do convívio da igreja, de repente não é somente por causa de uma variável, ou seja, por causa de um motivo. Uma pessoa pode sair de uma igreja por vários motivos. De repente, ela tem uma confiança exacerbada numa liderança que cometeu algum erro escandaloso e ela preferiu se retirar por não suportar aquilo. Uhum. Ela pode sair porque ela não queria um Deus a qual ela se visse, mas que se visse a ela dentro dos seus interesses, uma perspectiva errada. Então vamos voltar aquele texto lá, até que eu me lembrei, que se não estiver enganado, está lá na oração sacerdotal de Jesus, que é João capítulo 17, versículo 22, se eu não estiver enganado, né? E quando ele ora ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o meio da santificação é a verdade, que é a palavra de Deus. Uma pessoa, ela pode estar numa determinada igreja, né? Seguindo não um evangelho de Cristo, mas um evangelho que de repente ela ouviu que é divergente daquele. Ou simplesmente ela não está com a motivação correta de estar ali, mas com a motivação errada, numa satisfação egocêntrica. E pelo esse fato, uma pessoa que não teve um conhecimento da verdade, que não teve a palavra pregada de forma correta para ela, ou simplesmente porque ela estava no interesse de que, na expectativa de que ali fosse atendida uma demanda dela, ela simplesmente, a gente pode dizer que ela nunca foi crente em Jesus Cristo, porque simplesmente ela não pode ter sido alcançada por algo que era falso, que não era o verdadeiro evangelho. Aí você fala da religiosidade, da questão da pessoa que ela se veste nessa capa de religiosidade, de não toquei nilo, não toques naquilo, até como Paulo fala em Colossenses, ou como muita gente faz uma asepsia de não querer comungar com nada externo que não seja de uma aparência religiosa. Às vezes pode ser também uma inocência decorrente daquilo que eu lhe falei, de um falso ensino, de uma carga inexistente e inútil que alguma liderança despreparada ou mal intencionada coloca sobre a pessoa, né? Que aí pode ser que seja uma pessoa crente, genuína, mas só que ela botaram uma carga nela desnecessária e ela foi induzida a viver uma vida de religiosidade, até de certa forma como vítima, entre aspas. Apesar de que Jesus nos pede examinar as escrituras, né? De confrontar, de ser confrontante. Por outro lado, existem os moralistas, não morais. Devemos ser morais, mas não moralistas, no sentido de fazer tais práticas, no sentido de querer ter uma posição de superioridade, de querer suprimir pessoas, ou de querer criar coisas as quais ela não suporta e que são inúteis, como é uma religiosidade falsa. Então, possa ser que existam, que pessoas se afastem por frustrações, por coisas muito pesadas para elas, por ter se decepcionado muito, pode voltar a cometer certos erros, mas pelo meio do qual aquele que realizou a salvação, é impossível que essa pessoa
a gente pode dizer que ela deixou de ser crente por conta disso. Ela pode voltar, ela pode colocar a cabeça no lugar, ela pode se refrigerar, como diz o Salmo 23, a gente viu pregado ontem na praça, ou simplesmente, dentro dessas circunstâncias de exercer uma falsidade, ou de querer criar uma expectativa de satisfazer desejos egocêntricos dela, ela nunca foi crente. Por isso, porque se ela afastar de maneira definitiva, rejeitando a verdade e não sentindo este desejo pela verdade, como diz a primeira epístola de João, que você vai até se referir aí, nunca fizeram parte de nós crentes, do corpo de Cristo. Exatamente. Eu acho muito tremendo, né, quando o apóstolo João, ele fala sobre os falsos crentes, né? Ele diz assim, em 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido, permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Então acontece isso, né? Só uma dica aqui. Quem quiser tirar uma dúvida para clarear isso na mente, leia a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, né? Se eu não estiver enganado. Está ali entre Mateus capítulo 12, 13. Lê em casa aí você essa parábola. Jesus é uma das únicas parábolas que Jesus explica. Você vai entender mais ou menos esse texto de 1 João que Samuel leu. Amém. Queridos, nós já estamos caminhando para o fim, mas eu queria encerrar aqui. A Nélia Joninha meu irmão João está aqui conosco e vai cantar uma música, Joninha. Queria pedir aquela música de Romanos capítulo 8, quem nos separará, para a gente encerrar. Mas antes, nosso irmão Bruno, ele vai falar para a gente duas indagações importantes que podem surgir na mente dos irmãos e dos ouvintes. É o seguinte, irmão Bruno. Primeira indagação que eu queria perguntar a você é o seguinte: se a gente tem a certeza da salvação, impede que o crente ele tenha sofrimento? Ele isenta ser salvo, ter a certeza, isenta eu de sofrer? E outra pergunta é: qual seria o propósito de Deus em nos revelar e nos dar a conhecer pela Escritura de que nós podemos ter a certeza? Qual o propósito disso? Qual a função disso tudo? Em que culmina isso tudo? Amém, amém. A gente fica pensando aqui, diante de tudo que Rafael falou, né, que realmente a pessoa que é salva, ela se ela está no convívio da igreja e ela vinha a sair desse convívio da igreja, ela realmente vai voltar um dia, né, porque aquele que fez a boa obra há de completar, essa pessoa vai voltar para o convívio. Mas quando a gente fala sobre sofrimento, diante da perseverança dos santos, a gente deve entender que todo mundo que está aqui nessa terra, ele não é isento de sofrimento. Então, seja ateu, seja evangélico, seja católico, qualquer pessoa pode sofrer. Então, o próprio Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tendo o quê? Bom ânimo. Então, o crente, ele pode sofrer. Ele pode passar por dificuldades, mas é nas dificuldades que ele vai mostrar realmente se ele está perseverando. Então, quem nasceu de novo, ele vai entender que diante daquela situação, ele vai entender realmente que Cristo está lhe guiando. E a certeza daquele que nasceu de novo e que está perseverando é justamente o selo do Espírito Santo. Amém. Jesus vai dizer, Paulo vai dizer lá na Epístola aos Efésios, né, que somos selados com o Espírito Santo. Então esta é a certeza que eu estou perseverando. É o Espírito Santo em mim que vai me fazer andar diante dele. Então é na dificuldade, é no sofrimento que eu vou entender: não, eu estou sofrendo, mas eu tenho Cristo. Então, diante disso tudo, eu tenho uma certeza: o Espírito Santo em mim vai dizer que este sofrimento faz parte da minha caminhada com Cristo. Então, você que está nos ouvindo agora essa manhã, saiba que Jesus, ele iniciou uma obra naqueles que creram nele. E esta obra, ela ainda não está completa porque ele ainda não veio. E quando ele vier, tudo será restaurado, inclusive este corpo que nós temos aqui agora, né? Que é um corpo corruptível, mas seremos restaurados com corpos incorruptíveis. Então, entenda isso. Que nós temos uma certeza: essa salvação não é uma salvação que hoje nós temos e amanhã nós não temos. Esta salvação, ela é agora. O ato da salvação, ele é único, ele nunca vai sair. Então nós temos Cristo agora e para sempre. Amém, queridos. Então ficou a mensagem, espero que tenha ficado claro. Porventura, se não ficou, peço que você nos visite, a igreja que patrocina esse programa, a Igreja Evangélica Congregacional. Nós cremos piamente que essa doutrina, essa verdade, ela é bíblica, como foi lida aqui.
não é achismo. E assim, convidamos vocês para estar conosco domingo, logo mais 7 horas. Amém? E para outra semana também que vai ter a festividade da nossa igreja, né? Que é o tema será Cristo a primazia.